preleção, colocando um vídeo de um professor universitário chamado Clóvis de Barros Filho. Eu já acompanho esse professor já de algum tempo. E ele foi muito feliz nesse vídeo dele, de 14 minutos, mas eu condensei ele em 4 minutos, tá bom? Ele tem 14 minutos. Se você quiser ver esse vídeo completo, até essa exposição completa dele, está no YouTube, só você entrar lá e a maior lição de Jesus. Mas o nosso tempo aqui é curto e eu condensei em 4 minutos. Gostaria que você prestasse bastante atenção no conteúdo. Jesus disse coisas que ninguém tinha dito antes. E Jesus, grande sábio que era, respondeu a nossa pergunta: o que a vida tem que ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje. Por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, a resposta de Jesus, quando anunciada com clareza, produz extraordinário impacto nos espíritos de quem ouve. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. Jesus dirá mais ou menos o contrário. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse, é permitir que o outro sorria um sorriso que se você não fosse, ele não sorriria, é permitir que o outro sinta a alegria que se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Lição de Jesus. Bem, os exemplos podem ir ao infinito. Basta que alguém que você ame fique doente, para que você gaste num único cheque tudo que tinha guardado para si. E aí você descobre rápido o que vale mesmo na hora de viver. A minha filha Natália é a mais nova dos meus filhos, tem 13 anos hoje. Quando tinha 4, foi acometida de gravíssima doença, rara no Ocidente. Síndrome de Kawasaki, um vírus letal. Funciona mais ou menos assim. Esse vírus só aparece em crianças de 4 a 6 anos. Esse vírus, se desincubar, mata a criança na hora. Mas tem uma vantagem. Se ele não desincubar por 2 anos, ele acaba morrendo. E a criança está definitivamente curada. 2 anos só. 2 anos esperando. Eu olhava para minha filha na UTI e eu me dizia: por que não troca? Eu fico no lugar. A vantagem é óbvia. Eu fico aqui e a criança fica livre disso. Como não estava dando certo, eu fiz proposta irrecusável. Pegue 20 crianças com isso. Ponha os 20 bichos em mim e liberte as 20 crianças. Agora a vantagem é mais do que óbvia. Não esqueça de pôr a minha filha no meio. Bem, pensando assim, eu aprendi coisas sobre mim. Coisas que eu não sabia. Eu aprendi que para mim a vida não era o bem de maior valor. Continuar vivo não era o mais importante. Porque se fosse o mais importante, eu não trocaria.
Se fosse o mais importante, eu jamais faria aquela proposta. Então, naquele momento, eu aprendi que havia alguma coisa que valia mais do que continuar vivo. Eu aprendi, então, a maior lição de Jesus de Nazaré. A maior lição. O que mais vale na vida. O filé mignon da vida. Eu aprendi que o amor vale mais do que a própria vida. Por isso propunha a troca. Stream de Quero Mais, você vai lá no YouTube e vai ver. Quem trouxe esse vídeo para a nossa reflexão foi o pastor Vinícius, há 2 semanas atrás, aqui no encontro de jovens, e a gente discutiu essa questão do filé mignon da vida. Mas nessa noite, nessa última mensagem nossa falando de crise, uma oportunidade para repensar a vida, eu trago esse seguinte tema e vou inserir um pouco da fala do professor Clóvis na minha explanação, da crise à esperança. Eu vou colocar lá o segundo slide, onde está aí algumas crises existenciais na qual estamos vivendo, um país atolado numa crise de existencialidade. Desemprego, microcefalia, a Samarco está aí, a lama, que invadiu a cidade de Mariana, impeachment da presidente da República, a corrupção que está em cada coração, a pobreza extrema, a violência urbana, a inflação, a drogadição, a crise na família, prostituição, frieza espiritual, individualismo político, e zika vírus. Poderia ter colocado a chikungunya e outras doenças, mas preferi colocar só zika vírus. Eu coloquei aqui o seguinte: a gente está vindo um culto quinta-feira, e eu respeito a escolha de cada um, mas eu coloquei aqui um sentimento paradoxal que permeia a sociedade brasileira. A gente estava vindo de Goitacazes e o Josiel quis vir ali para desembocar na UENF. Eu falei, não faça isso. Mas ele veio até o Jotem. Estava intransitável, porque tinha um cantor aqui na cidade, bem conhecido aí da mídia. O sentimento paradoxal é que nós estamos em crise, mas parece que não. A previsão era de 30 mil pessoas, não sei se atingiram isso. E alguém disse o seguinte: vai instalar do mais pobre ao mais rico da cidade. Estarão todos juntos lá. O ingresso a R$180 e a R$70. Diante de todo esse conteúdo que eu coloco aqui para vocês, talvez você que está aqui, isso aqui não te incomoda. Talvez isso aqui não te sensibiliza, não mexe com você, porque a tua preocupação é viver a sua vida e a vida da sua família. Então, estar no show é muito bom, até porque eu preciso estar. Eu trabalho a semana toda, eu tenho que extravasar. Se o meu país está vivendo uma situação de violência urbana, a inflação galopante, se os nossos jovens estão se drogando, se as famílias estão se divorciando, se separando, estão desestruturadas, o problema é deles. Isso ainda não chegou à minha casa. Eu quero beber, eu quero me divertir, eu quero me prostituir, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Eu sou dono do meu próprio nariz. A pergunta é, isso me preocupa? Ou isso é só manchete de jornais, e está na mídia, e eu vejo Jornal Nacional, mas eu não faço nada? E quando eu murmuro com um colega meu aqui, que também é outro murmurador, e a gente não faz nada em prol da cidade. A gente fica falando mal da cidade, mal de todo mundo pelos cantos, mas a gente não veste uma camisa. A gente não sai à luta. Que seja uma família só que a gente atinja em 2016. Para Deus é muito. Que a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro.
O professor Clóvis acentua de maneira incisiva o barato da vida. O bom da vida é quando você vive para o outro, em prol do outro, abençoando o outro. E é paradoxal, porque quando eu estou voltado para o outro, eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Porque, como a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Mas o próprio Senhor Jesus é o exemplo, e nós vamos falar muito dele aqui hoje. É o exemplo. Então, eu queria que você pensasse nesse sentimento contraditório, ambíguo, que pervade o seu coração, que é ao mesmo tempo você vê esse quadro caotizado aqui do Brasil, e tem mais coisas aqui, tá? Eu só coloquei aí e coloquei só 2 fotos. Já somos 12 milhões de desempregados. 12 milhões de desempregados. E essa cidade está destruída. E vai ficar por isso mesmo. Né? E tem aqui toda essa lista elencada aqui para você pensar na sua vida. No meio de tanta gente deprimida, tanta gente sofrendo, tanta gente passando, a demanda ela aumenta cada vez mais. E aí? O que podemos fazer em relação a isso? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 9. Se você não trouxe Bíblia, por favor, acompanhe aqui no telão. Lembram do tema da crise à esperança? Isaías capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Alguns gostam de falar Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota do guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Feche seus olhos. Peça a Deus, fala: Senhor, fala comigo nessa noite. Permita que seja mais um domingo onde eu frequento uma comunidade, ouço a palavra, canto lindos louvores, mas que nessa noite o Teu Espírito me desinstale, me tira dessa zona de conforto, mexa com o meu coração, me tira essa roupa e essa capa de religiosidade de final de semana. Eu quero ter uma experiência pela palavra com o Teu Espírito nessa noite, para sair daqui mexido, sair daqui incomodado santamente pelo Espírito do Senhor, a fazer o que o Senhor já tem me mandado fazer, a sair dessas 4 paredes e ganhar as ruas da minha cidade, do meu bairro, do meu país, fazendo algo que glorifique e exalte o Teu santo nome. Faça essa oração. Não permita que essa noite seja mais uma noite, mais um culto, onde você vem cumprindo uma agenda semanal com um desencargo de consciência, mas que você queira ouvir algo que o Espírito Santo tem para você nessa noite. O Deus Espírito Santo quer te persuadir, quer te convencer a sair dessa letargia espiritual,
a sair dessa mesmice, a sair dessa mornidão, a sair dessa frieza que você se encontra, que a sua família se encontra, a tirar essa capinha de bom moço, de achando que você faz já boas obras. Deus quer muito mais, e tem muito mais para te dar e para te oferecer. Então se abra para o Espírito de Deus, para que Ele te visite e que você esteja atento e atenta a ouvir a voz do Senhor nessa noite. Pai amado, nós oramos e pedimos, mesmo com limitações que temos, que sejamos boca do Senhor aqui nessa noite. Que sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor para a glória do Teu nome. Palavra essa que pode mudar as nossas vidas nessa noite, mudar a nossa história nessa noite. Pai, que saiamos daqui não como adentramos, mas que saiamos daqui renovados pelo Teu Espírito, abençoadíssimos pelo Senhor. A Tua graça, Pai, o Teu Espírito venha se manifestar no nosso coração gelado. Às vezes a nossa mente dúbia, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, mas que o Senhor venha levar o nosso pensamento cativo. Torne esse ambiente aqui um ambiente agradável, um ambiente onde o Senhor tem liberdade de falar conosco, um ambiente onde sejamos atentos ao mover do Teu Espírito. É a nossa oração, Pai, é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Tudo isso aqui, se tivesse um mapa, nós poderíamos colocar, acontece na região da Palestina, onde vai haver ali a divisão das tribos, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte Israel e o reino do sul Judá, onde as tribos do reino do norte, elas vão ser dispersas, deportadas por um homem chamado, um rei que atuou entre 733 e 732, Tiglat-Pileser. Esse cara vai oprimir o povo, o reino do norte, e vai atacar em si Zebulon e Naftali. Vai oprimir, vai atacar, vai devastar. A proposta dele era: não haverá mais identidade nacional. Parece até o país que a gente vive. Estão tentando tirar de nós, de todas as formas, a nossa identidade de brasileiro, a nossa identidade nacional. E essa região de Zebulon e de Naftali fica mais ou menos ali na mediação do Mar da Galileia. E aí haverá, o profeta coloca aí no verso 1, essa invasão dos assírios. Mas é interessante que esse profeta coloca essa invasão no passado. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Humilhou Israel e Zebulon e Naftali. É interessante essa expressão dele, e depois nós vamos chegar lá. Até porque essa crise aqui aconteceu porque o povo se afastou de Deus, porque o povo abandonou a Deus. Israel se apostatou de Deus, se afastou de Deus, abandonou o Senhor. E aí a Bíblia diz, entre linhas, que vai se instalar uma crise. Eu, o Anderson e o Luana batíamos um longo papo já quando depois chegou. E eu dizia o seguinte: essa crise não é de toda ruim. Tudo bem, está atingindo muitas famílias,
O negócio está feio. São 12 milhões de desempregados, mas não é uma crise só econômica. Tá? Não é uma crise só econômica de desemprego. Há também uma crise ética, há também uma crise moral, há também uma crise social. Estamos enfrentando. Só que o nosso pensamento, o nosso olhar é só para a questão econômica. O Brasil está quebrado, todos estão desempregados, 11 milhões de desempregados, mas passa também por uma crise política sem precedentes. Agora, há 2 ou 3 semanas atrás, nós vimos o Brasil estampado naquela votação. Aquilo ali é o Brasil, são os nossos representantes. Não adianta você, desculpa a expressão, esculachar aquele deputado, porque como nós colocamos ele lá. Voto nosso, da nação brasileira. Você não vai entrar aqui no individualismo e dizer, não, eu não votei. Não, nós votamos, somos uma nação. Somos nós. Lá estão eles. É democracia. Querendo você ou não, é democracia. Eles estão tendo cuidado agora na votação do Senado, não ter toda aquela exposição, em nome do meu pai, da minha mãe, em nome da minha avó que já faleceu, em nome da ética e da moral, eu voto sim, não, voto não. Eles estão preocupados com isso. Mas essa crise passa também por um viés espiritual. Eu não canso de dizer aqui, chega a ser até repetitivo, né? E fica até chato quando você fica ouvindo uma pessoa falar sempre a mesma coisa. Mas eu volto naquela expressão que eu gosto tanto. O óbvio que é sabido, mas ele não é vivido. Ele deve ser estupidamente repetido. E nós passamos aí um bom tempo, quando eu digo igreja brasileira, construindo prédios. Esse negócio é só prédio. Prédios suntuosos, lindos e maravilhosos. Aqui em Campos eu vi um aí com 4 milhões, o outro com 2 milhões. Tá bom. Opção das lideranças lá, que Deus abençoe eles. Só que Deus está vendo. A obra missionária e missional está aí. Há 5 povos não evangelizados, ou pouco evangelizados no nosso país. Vocês sabem quais os 5 povos, sempre esqueço de um. Ribeirinhos, quilombolas, indígenas, ciganos, eu já sei outro, sertanejos. Está aqui os 5 povos, não alcançados ainda dentro do Brasil. E aí? E nós, estou generalizando, construindo prédio, comprando terreno. Já temos esse aqui, queremos outro lado, depois queremos outro lado. E aí nós vamos comprando. A gente chega até a construir, claro, salvo as exceções, um templo importando pedras de Israel, em São Paulo. E por aí vai. E por aí vai. Nossa preocupação é parede, nossa preocupação é prédio, mas aqui estão pessoas sofrendo. Pessoas sofrendo. Aí vem a anatomia da crise. Vamos estudar um pouquinho essa crise do ponto de vista espiritual. Versículo 1: contudo não haverá escuridão para os que estavam aflitos. Não haverá escuridão. 2 palavras definem bem isso. Da opressão, da perseguição, da ação e uma aplicação vivida por nós. Zebulon e Naftali. Escuridão e aflição ou aflito. Estado de completa desorientação. Vamos lá, se é um blackout aqui em Campos. Como que você vai voltar para casa? Estou falando humanamente falando. Os semáforos serão todos desligados, não haverá luz, os hospitais estarão correndo um grande risco. Mas a Bíblia diz, contudo, não haverá escuridão para os que estavam aflitos. As pessoas vão sair daqui do culto ou dos cultos agora à noite, desorientados, eles não têm o que fazer. Pegar o seu carro, pode acontecer muitos acidentes, as pessoas estão desorientadas. Traz isso espiritualmente falando. A terra está assim. A crise faz a gente ficar sem orientação de prioridades.
que é prioridade, o que não é prioridade. As famílias estão desorientadas. Situação de total falta de esperança. Você vê as ruas, você vê o comércio fechando as portas. Essa rua tem um movimento tremendo. De manhã, estou sempre falando isso. Você sai, tudo deserto. Falta de esperança. Você olha, no olhar de vocês, você vê a tristeza, né? Testa franzida, coração machucado, total desesperança, desespero diante das impossibilidades. A ideia de aflição, eu achei isso legal, por isso eu coloquei aqui, é quando esse ferreiro pegava um metal moldado em alta temperatura até ficar avermelhado, ou como eu coloquei aqui, dourado. Aí você pode bater. Enquanto o metal não chega na temperatura propícia para que ele se dobre ou chegue lá no jeito que o ferreiro quer, o ferreiro não vai deixar de colocar ele no fogo. Eu estava fazendo uma analogia e pensando na nossa vida. Daí que veio a palavra aflitos, dessa ideia do ferreiro que bate no metal na temperatura adequada. Eu fiz uma aplicação para a minha vida. Será que o Espírito de Deus não está me moldando? Até eu chegar na posição ideal que o ferreiro quer? E ele está ali me acrisolando? E está ali me aperfeiçoando? Como diz o apóstolo Paulo, até a estatura de varão perfeito. E se você não entender esse processo, ele pode se alongar, porque quanto mais você murmura, você volta para o final da fila. Quanto mais você chuta a lata, você volta para o final da fila. E aí a tua bênção só vai se adiando. Estado daqueles que são alvo de uma grande pressão externa. Pressão externa que acaba de alguma forma nos incomodando internamente. Eu coloquei aqui esse cenário de tristeza, de total desorientação, de aflição, de desespero, essa pressão externa que vai nos comprimindo. É como se alguém pegasse o dedo e fosse te encurralando no canto. E você diz, meu Deus, para onde mais? Não tem mais para onde ir. Uma pressão externa, característica de pessoas tomadas de uma intensa angústia. Você vai ficando angustiado. Você vai ficando de alguma maneira desorientado diante da escuridão e da aflição. A crise vai nos causando tudo isso em homens e em mulheres. Até nos rendermos à voz do Senhor. Até nos rendermos à voz do Senhor. Só que a palavra diz o seguinte: contudo não haverá escuridão para os que estavam aflitos. Por quê? Nós vamos ver isso. É interessante que nessa hora, quando nós vamos ser comprimidos para ouvirmos a voz de Deus e para Deus nos colocar onde Ele quer que fiquemos, que talvez nem eu nem você estejamos na posição, muita gente arrogante, muita gente nariz em pé, muita gente pisando por cima do muro, muita gente, a expressão aí da internet, cheia de mimimi, né? Deus falou, não, eu vou colocar vocês na penca, vou afligir vocês um pouquinho, como o ourives põe o ouro no fogo, para aperfeiçoar vocês. E aí, como eu coloquei aqui, se você tiver cuidado, você pode agir através do fatalismo. Aí esse cara dá uma aula. Esse homem foi um grande monge católico. Eu sou apreciador dele, tenho um livro dele, Transformando Meu Pranto em Dança. Olha o que ele diz: o fatalismo pode manter-nos dependentes de rotinas, de ações que poderíamos ter mudado com urgência, se as houvéssemos examinado. Isso é você na crise.
ele leva-nos a aceitar como normal a satisfação que encontramos em situações disfuncionais e dolorosas, que crescem as nossas queixas. Presta atenção. Você no fatalismo, você na crise, eu também. Crescem as nossas queixas, sintomas e vícios, e ele leva-nos a resistir à cura. O Espírito Santo quer me curar na crise, mas eu fico resistindo. Aí o ferreiro vai colocando lá o ferro no fogo até ficar dourado para ele bater. Ficamos cativos de um abatimento que insiste em que nada mais pode ser feito. Entre outras linhas, eu coloquei aqui o seguinte, que essa crise, ela não é na sua totalidade, tá? Deus te preserva ainda, Deus te dá graça, por favor, entenda isso. Mas é interessante que você, se não vigiar e não atentar e não examinar a crise, você cai no fatalismo e aí você se acomoda. Não tem mais jeito não, pastor, minha vida profissional é isso mesmo. Eu não vou sair dessa não. Meu casamento é isso que o senhor está vendo. Estou empurrando com a barriga. Você vai se acomodando. Não, eu sou viciado mesmo. Você vai assumindo essas posturas. O erro e nós justamente ficamos cativos de um abatimento que insiste em que nada mais pode ser feito. Será? Será que é isso mesmo? Aí é fatalismo. Quando você decreta, você determina, são expressões que eu não gosto de usar, mas que vocês ficam ouvindo aí direto na rádio, esses pregadores evangelistas mandando você decretar, mas eu estou usando essa decretação num outro contexto. Você decreta e você determina isso na sua vida. É assim mesmo, não tem jeito, vou viver abatido. Isso é fatalismo. Porque você acaba aceitando. Você não reage. Você aceita. Você se acomoda. Você não se levanta. Você não crê mais em mudanças. Eu fico ouvindo, desculpa aqui a expressão, uma série de cristãos, até pastores. Pelo amor de Deus, gente. Que Deus é esse que você serve? O Brasil é isso mesmo. Fica esconjurando a cidade, a família, o casamento. Pelo amor de Deus, isso é fatalismo. O Henrique está nos dando uma aula nessa noite a não nos acomodarmos, a não termos satisfação nesses momentos. Eu vou aceitar o Senhor, nós vamos trabalhar isso aqui, nós vamos lidar com o Senhor na relação com Deus, na oração, mas ficar espraguejando, ficar botando o dedo na ferida, colocando uma roupinha de vítima, dizendo, não, minha vida toda eu sofri, pastor, desde criança que eu sofro, é isso mesmo, minha vida é isso mesmo, meu casamento, minha vida profissional. Vem uma mulher aqui de 60 anos, fazendo pedagogia, querendo crescer, querendo ensinar professores a lidar com crianças, entrando na favela, saiu da Umbanda, do Candomblé. Talvez você seja impactado com essa mulher dando aula de sábado. Então, meus irmãos, precisamos reagir, precisamos nos levantar, ver e crer nessa mudança, porque ela pode acontecer. Essa mudança pode acontecer. Sabe por que essa mudança pode acontecer? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Já eu falo. Porque não haverá mais escuridão. Que a luz vai brilhar. A luz vai resplandecer. No meu coração e no seu coração. Leia mais um pouquinho do Noé. Esse batalhão pode nos manter presos, cativos a uma rotina. Lembra do tema da nossa reflexão em 3 semanas? Crise, uma oportunidade para repensar a vida. Repensa a vida, meu irmão. Esse é o momento. Ao invés de você ficar reclamando e murmurando, repensa a sua vida. Quem sabe na hora de você fechar algumas bicas na sua vida? Quem sabe?
Deus está querendo te ensinar com toda essa crise. Olha o que o irmão diz. Não vamos ficar dependentes de rotina de ações que poderíamos ter mudado. Com urgência, se houvesse examinado. Examina as coisas por a si mesmo. Um contexto de ceia, mas se aplica aqui. Eu falei sobre o que significa biblicamente essa palavra examinar. A ideia é de exumação de um corpo lá no cemitério. Não é assim que os cientistas fazem? Os peritos da Polícia Civil vão lá, tirar lá o corpo, examinar. Faça isso, mas introspectivamente. Meu Deus, eu estou gastando muito nisso aqui. Está na hora de eu segurar um pouquinho. Está na hora de eu puxar o freio de mão aqui nesse cartão de crédito. Economizar um pouquinho mais. E isso é urgente. O Illinois diz que isso é urgente. Mudar um pouquinho. Sair desse 4x4 que eu e você insistimos. Eu coloquei aqui, quem tem a última palavra é Deus. Não importam as circunstâncias. Quem tem a última palavra é Deus. Na crise, é Deus que tem a última palavra. É Ele que tem possibilidades. Não impossibilidades, como eu coloquei aqui anteriormente, falando. Lá em Zebulon e Naftali, o povo está sendo alvo da crise. Leia Mateus 4, 13, 14. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar. Que região, irmãos? Que região? Que região? Zebulon? Para cumprir o quê? Fora dito por quê? A luz vai brilhar ou vai? Quem tem a última palavra não é a economia brasileira. Não é a bolsa de valores. Está aqui. Saiu de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir a promessa feita pelo profeta Isaías há mais ou menos 800 anos atrás. Antes dele vir a esse mundo, a profecia vai se cumprir. Agora, o Kairos é de Deus, não é nosso. O nosso problema é o imediatismo, a nossa pressa em querer ver as coisas acontecerem. A gente não tem paciência. Hoje eu postei lá, mãe, obrigado, porque a senhora tem paciência comigo. Nós não temos paciência de esperar Deus agir, que Ele sabe a hora. Vai se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías lá atrás. Que região? Zebulon e Naftali, o teu lugar de crise. Deus está te tirando hoje de Zebulon e Naftali. Pelo menos, se Ele não tirar, existencialmente falando, Ele vai tirar espiritualmente falando. Você que está aí preso a Zebulon e Naftali na mente e no coração, Deus quer te tirar desse lugar, porque a luz vai brilhar. A luz vai brilhar, e aqui diz que o próprio Deus entra na história. Deus entra na história. Deus é um Deus que se intromete na nossa história. A gente pensa que Deus está alienado, que Deus está longe, que as coisas estão acontecendo aqui, 12 milhões de desempregados, que Deus está indiferente. Não. Quero dizer para você que Ele entra na história e vai ao nosso encontro para mudar isso. Porque todos nós estamos sujeitos à crise. De uma maneira ou de outra, todos nós estamos sujeitos a isso. Isso podemos garantir. Essa crise agora, né, Andrés? Eu falava antes, ninguém escapou, cara. Pegou todo mundo. Que joga aquela rede, né? Escapou um, meu amigo. Todo mundo. E eu coloquei aqui que todos nós estamos sujeitos à crise, virando a nossa vida de ponta cabeça. Há pessoas aqui, não posso afirmar isso com tanta precisão, mas eu sei que há pessoas aqui que essa crise virou a sua vida de ponta cabeça. Essa crise virou a tua vida de ponta cabeça. E como eu falei, não é só uma crise econômica, não. Essa crise, ela tem ramificações. Ela vai, espalhando para tudo quanto é áreas. E talvez te atingiu na saúde, talvez te atingiu emocionalmente. Não foi só no bolso, não.
ela mexeu. Esse cenário, ele perpassa por várias áreas das nossas vidas. Escuridão total. Meu Deus, eu estou desorientado, o que eu faço? Como disse o pastor Vinícius, o correio todo mês, fielzinho, está lá, com as boletinhas, está todo mês. E você fica assim no desespero, desorientado, e fica aflito. Mas a pergunta é, o que eu tenho feito? O que você tem feito na vida? Uns têm murmurado. O Facebook, a gente faz várias leituras ali, né? O Facebook, como diz um amigo meu, é o muro das lamentações. E o Facebook nós sabemos também que é fake, né? Ou seja, é falso. Muita coisa que está ali não é verdade. Mas ali é o muro das lamentações. E a pergunta é, o que eu tenho feito? Obrigado, Helene. Deus nos convida para esse cenário. Como eu li um salmo aqui, Ele transformou o meu pranto em dança. Amém. O dançarino te chamou para o palco para dançar. Vem, meu filho, eu estou na crise, vem dançar, rapaz. Vem para cá dançar. Vou dar um espaço de gafieira aqui contigo e vamos ver se você sabe dançar mesmo na crise. Dançar quando está tudo bem, ótimo. Apesar que o povo brasileiro não tem crise, né? Pintou o erro, safadão, todo mundo para lá, vamos dançar. Independente de crise. Tem problema se amanhã vão cortar nossa luz. Portanto, que eu passei a noite no erro, safadão. Assim é o povo brasileiro. Mas o Senhor nos convida. É um convite do Senhor. Sabe para quê? Para um novo tempo. Amém. É o anúncio da esperança. É o convite da graça que eu já vou falar já. É uma nova postura. Roberto, precisa ter uma nova postura. Eu conversei com uma pessoa aqui, algumas semanas atrás. Que tal você mudar um pouquinho isso aqui? Muda. A pessoa refletiu. Né? Quem é Jesus? Como nós tivemos uma célula aqui de homem. Quem é Jesus para você? Porque para muitos Jesus é aquele que está oferecendo casa bonita, carro do ano. Esse é o Jesus. Aí quando ele não me dá os bens, as benesses, eu fico chateado com ele. Fico de biquinho e não apareço mais em nenhuma reunião da igreja. Porque Jesus fechou as portas para mim. É o livro do Felipe Jansen, decepcionado com Deus. O cara passou a noite inteira em vigília orando. Só que não aconteceu o que ele previa. Irmãos, a partir do verso 2 do capítulo 9, vem o anúncio da esperança. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. A sombra da morte raiou uma luz. Oxalá o Espírito de Deus faça essa luz brilhar aqui nesse lugar. Amém? Amém. Raiar na sua vida. O povo que caminhava em trevas, o povo que vivia em escuridão, a luz brilhou. Lá na rua, à direita em Damasco, quando o homem estava a cavalo e a luz brilhou. Quem sabe essa luz brilha na sua vida, no seu casamento? Amém. Você tem que estar aberto. O povo que vivia em escuridão e aflição, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz sobre os que viviam na terra, a sombra da morte, raiou uma luz. Houve um evento. Há muitos anos atrás, né, pastor Luiz Cláudio, nós temos uma revista da Vinde, quando o Caifás me dizia, a bomba de Deus chegou na terra. A luz brilhou. A luz trouxe clareza. A luz trouxe iluminação. Esse evento versus estilo de vida traz luz. O problema é que nas trevas e na escuridão, o meu estilo de vida, ele é como se fosse um termômetro. Quando está tudo bem, eu sou uma pessoa, tá? Agora, quando eu estou na escuridão, eu sou outra. A ideia aqui é de estilo de vida versus evento igual a luz. Independente do momento de crise existencial, do evento sobrenatural, da vinda de Jesus, caminhar e viver na graça do
do Senhor, ainda que de maneira prolongada, como eu coloquei aqui, rompendo, essa luz veio para romper com a sua vida. Talvez Deus fechou as portas para você, meu irmão, para você tomar uma posição. Talvez você está vivendo todo esse deserto existencial, para você crescer na graça e no conhecimento. João 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Está escrito aqui crente, está escrito aqui evangélico, está escrito aqui católico, espírita, está escrito: a luz brilha diante de todos os homens. A luz não faz acepção de pessoas. Ela está raiando, ela está brilhando, ela está iluminando. Ela chega ao mundo e chega numa hora como essa, de crise. Porque talvez muita gente vendo a crise no mundo inteiro, especialmente no Brasil, fica perguntando: onde está Deus? Cadê Deus? Que Deus é esse que esses pastores, que esses padres, que esses irmãos ficam falando? Que Deus é esse? Cadê Deus? Em meio a tudo isso, sabe por que você faz essa pergunta? Porque a tua vida ela é baseada em termômetros. Se está tudo bem, a luz está iluminando. Se tá, a luz não está iluminando. Eu quero te sugerir um livro da Bíblia chamado Jó. Leia. Mas leia pausadamente, leia refletindo, leia com os olhos espirituais, leia. Que tem uma expressão lá que ele diz o seguinte para a mulher dele: o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. É muito fácil e maravilhoso servir a um Deus que toda vez que eu estou em apuros, eu estou na escuridão, aflito, ele tem sempre uma saída. Nem sempre. Glória a Deus. Nem sempre. Eu estou estudando um texto na Bíblia, em Juízes, que Deus mandou eles ir para a guerra. Por 3 vezes eles perderam as 3 vezes. Quem mandou? Deus. Que obrigatoriedade é essa de que se Deus mandou para a guerra, eu tenho que ganhar? Se Deus está na minha vida, eu sou mais do que vencedor. Então, toda quarta-feira aqui, às 20 horas, o culto da vitória. Olha, vamos doutor, andando nas ruas de campo, culto da vitória. Culto da vitória, é vitória, né? E aí, meu irmão, é só vitória. Só vitória. Não, que vem só vitória. Tem derrota também, meu amigo. E a derrota é mais valiosa do que algumas vitórias. Mas a luz brilha. Nas trevas, a luz brilha. E quando essa luz brilhar, ela vai certamente encher o seu coração. A luz que ilumina o caráter do homem. A luz que transforma valores. A luz que invade o seu coração. Te fortalece no homem interior. Cuida de você para um novo momento na sua vida. Essa luz aqui, que quando brilhou na vida dos magos, e quando eles foram lá na estrebaria, sabe como eles saíram de lá? A estrela foi guiando eles. E quando eles chegaram lá na estrebaria, lá no curral, Jesus nasceu no curral. E quando eles chegam lá na estrebaria, eles são impactados por essa luz. Aquele menino que ia mudar o mundo traz impacto na vida dos magos, traz impacto na vida daqueles homens e muda a vida deles, muda completamente a vida deles e pode mudar as nossas vidas, transformando e redimensionando a nossa visão. Vou voltar aqui rapidinho, porque eu acho que vale a pena. Gente, quando a gente olha para esse quadro aqui, num momento como esse, é para me sensibilizar e sensibilizar. A gente teve lá em Ucrânia sexta-feira, com todo respeito e amor no coração em relação àquelas pessoas. Aquilo lá é um depósito de gente. Eles pegaram o pessoal e jogaram lá. Falaram: se virem, nós estamos dando um peixinho para vocês. Se virem. Eles estão longe de tudo e de todos. Eles não têm socialização. Aquelas crianças não se socializam. Eles não têm nada que façam pensar num futuro melhor. Eu fico pensando, aquelas crianças lá, aí eu quero você aqui, em relação aos nossos filhos.
pisava e saía levando todo mundo. Aí eu peguei ele e falei, meu amigo, não faça isso. Não, tio, eu não vejo a porra. Dá o meu nome fora. Rapaz, devagar. Qual o seu nome? Aí ia pensar, ele tem um monte de nome dele. Até nisso já é discriminado. João Vitor, olha por ele. O outro, descalço, nariz correndo, barriga grande, velho, tomando refrigerante gelado assim. Rapaz, vamos pra casa, com chinelo, teu nariz correndo. E Bruno conversando. Bruno, esgoto a céu aberto. Que vantagem essas crianças têm sobre nossos filhos? Numa disputa de um cargo público, na competição no mercado, galopante numa briga política, num individualismo exacerbado. Que vantagem essas crianças têm, Bruno? Não é, pastor? Tem muito trabalho. Vai ter que trabalhar muito. Irmãos, será que essa crise não está mudando o teu coração? Será que você vai sair dessa crise a mesma pessoa? Com as mesmas posturas? Com as mesmas mesquinharias, mediocridades? Achando que você tem o rei na barriga? Achando que tem um carrinho melhor? Uma casinha melhor? A crise está aí para isso. A luz está brilhando. A luz não faz acepção de pessoas. Vocês viram aqui que ela ilumina todos os homens. Ela traz impacto no coração de todos os homens. E a gente precisa experimentar essa luz brilhando. Mas para isso, abra-se para a invasão dessa luz na sua vida. Abra-se. Isaías capítulo 9, versículo 3. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. A ideia aqui é de frutos do campo. E a ideia é de vitórias de uma batalha. Olha, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. E eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita. Eu morei na roça há muito tempo. E eu vi alegria quando chovia, depois de um longo tempo de seca. E alguns diziam o seguinte: chuva é sinônimo de fartura na mesa. Era a expressão deles aqui, na nossa região. Jaguaré de Velho, Itaocá, Conceição, São Francisco ali com abacaxi. Frutos, ele pode sim aumentar e fazer crescer a nossa sementeira, trazer alegria em meio à escuridão, em meio à aflição, trazer chuva, festa, assim como um exército alegre após uma vitória em algumas batalhas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Mas chega o convite da graça, que o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. O governo, a ideia de soberania, está sobre os seus ombros. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele tem o governo e o poder sobre todos os seus ombros. Ele é Deus. Ele está vendo a tua crise, Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo a sua luta, mas Ele quer colocar isso sobre os seus ombros, mesmo nós homens errando em muitos equívocos. Que a crise, lembram da crise? Como que ela começa? Que o povo de Israel abandonou Deus. É como se Deus falasse assim: espera aí, você está muito empolgadinho, vem aqui, para a gente conversar um pouquinho. Está muito indiferente às minhas coisas, cresceu um pouquinho, ascendeu socialmente, se acha, vem cá, baixa a sua bola um pouquinho. Está aqui Deus, eu tenho governo, eu tenho controle sobre todas as coisas. Você que chegou aqui cansado, sobrecarregado, desanimado, venham a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso. Na crise, Deus está te convidando a descansar nele, a confiar nele. Você que está aí cansado, porque tem gente, como eu coloquei aqui, que tem gente que está cansado, né? É um estado, e é temporário. Agora tem outros que estão cansados cronicamente. O cara está sempre cansado. Ela está sempre cansada, mas peraí, sempre? Não reage. Isso é cansado cronicamente, meu Deus. Toda vez que você encontra com ela, a mesma ladainha. Toda vez que você encontra com ele, o mesmo discurso ácido, azedo, de frieza, de indiferença, falando mal de tudo e de todos. Jesus está te convidando a vir descansar nele, a mudar a postura, a mudar a sua vida. Ele é um menino maravilhoso. O jugo dele é leve e suave. Ele quer tirar de nós esse jugo pesado. Vamos para Ururaí trabalhar, se você vai ter esse jugo pesado. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, se você vai ficar com esse jugo pesado, se você vai ficar reclamando como você reclama. Vamos lá. Amém. Você vai abençoar pessoas e você vai ver que a tua crise em relação a essas pessoas que estão à margem da sociedade, a tua crise é café com leite. E é quando eu sou resposta de oração para as pessoas que não respondem as minhas orações. Enquanto eu estou parado, nessa autocomiseração, nesse autoflagelo, no meu quarto, ai Senhor, a luta. Elias, sai da caverna, eu estou no lugar na ele. Lembra da semana passada? Lembra? Não é que você está aí, eu estou aqui com você. Para encerrar, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Maravilhoso e conselheiro. Você quer um conselho? Não me procure, por favor. Procure Jesus. Ele sim é conselheiro. Nele você pode confiar. Você está vivendo crises existenciais de tamanho? Procure Jesus. Quem sabe o Senhor quer intensificar a sua vida de oração. Não escute aí os conselheiros de plantão. Escute Jesus. Ele sim é conselheiro. Vai te dar sabedoria diante dessa situação adversa e caótica, na escuridão e na aflição. Deus poderoso é o Shaddai. Ele tem poder. Pastor, não tem jeito. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. É porque a gente ora, mas a gente desconfia de Deus. A crise, ela vai nos comprimindo, como eu falei, e você fica na dúvida. A dúvida toma conta do seu coração. Mas a Bíblia diz aqui que Ele é poderoso. Ele será chamado de Deus poderoso. Poderoso na guerra, poderoso nas batalhas. Pastor, mas humanamente falando, não tem saída. Vem para Jesus. Jesus toca no leproso. E o leproso fica curado. Jesus chama o paralítico e fala: anda, levanta-te, anda. Tem poder para transformar a minha história e a sua história. Ele é Pai eterno. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ninguém vai não. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para te enviar. Lembra o que eu falei? Na minha casa, muitos aposentos. Tem um quarto preparado para você. Hoje eu disse para uma pessoa em crise: vai para a casa da sua mãe, eu tenho certeza que ela vai te atender com todo amor e carinho. Vai para lá. Vai para o quarto do pai, entra no teu quarto. O problema é que a gente na crise, vou dar só um exemplo de um segundo. Eu, quando eu jogava bola, se eu pegasse um marcador altão e quisesse me intimidar, aí que eu ia para cima dele. Agora que você vai ver o cara que está aqui jogando contra você. Vou para cima. Até eu tentar uma jogada e o meu atacante fazer o gol. O que ele intimidar? Ele é baixinho, tá? Não anda, tá bom. Agora é que eu vou te vergonhar aqui, que eu vou te dar um olé. Mas vai ser uma coisa tão linda que você vai ser vergonhado. E eu fiz isso com o lateral direito do Goitacás, antes de 44, levei no fundo, cruzei, você está fazendo um gol na perna, o bicho vai para fora.
na crise, ele se encolhe, ele se intimida, se polariza. Na crise você tem que vir para cá às 7 horas da manhã, todo dia. Você tem que entrar no teu quarto e chorar. Né, Anderson? Deus levou o Anderson para o quarto, vai para o quarto do filho. Luana com o olhão assustada, vai para o quarto e ora. Vem entrar no teu quarto, fecha a tua porta, que em secreto teu pai vai te recompensar. E lá não diz que ele te ouve, que ele te vê, ele vê a tua aflição. E ele vai entrar com providência, que ele é Deus que entra na história. O menino nasceu e veio, a bomba de Deus chegou, o convite da graça. Ele é príncipe da paz, ele oferece essa paz de espírito, essa que o mundo não pode nos dar, essa que o salmista diz: deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor sustenta, te dá paz em meio ao caos. Uma bomba esse homem, vivendo tudo isso e nessa serenidade, é paz de espírito. Paz de espírito que confia no caráter e no Deus que ele serve. Para encerrar, para a gente refletir e ver quais as áreas em sua vida que se encontram envolvidas pela escuridão e atingidas pela aflição. Quais as áreas do teu casamento? É tua vida profissional? É tua vida espiritual? Você é frio espiritualmente? Você não tem prazer em ler a palavra? Passa uma semana e a Bíblia fica ali no canto. Tua vida de oração é pífia. Quais as áreas que a escuridão e a aflição, será que ele vai precisar colocar você no fogo? Lembra do ferreiro que vai moldar o ferro até ele ficar dourado e vermelho para ele poder bater? Quais as áreas em sua vida que se encontram envolvidas pela escuridão e atingidas pela aflição? Diante disso, tem você se rendido ao fatalismo? É assim mesmo, pastor. Tem jeito não. Convivo com essa mulher há 40 anos. Convivo com esse homem há 55 anos. É assim mesmo, pastor. Isso é fatalismo. Não tem jeito não, pastor. Desde criança que eu passo dificuldade. Ou vai se apropriar da palavra que vem de Deus. Vai tomar posse, vai falar essa palavra para mim. Eu vou mudar minha postura. Eu vou me levantar. Eu vou orar mais. Tem você se deixado iluminar pela luz que vem de Jesus, fazendo dele seu maravilhoso conselheiro, seu Deus poderoso, seu Pai eterno e seu príncipe da paz. Tem você se deixado iluminar pela luz que brilha nas trevas. A luz brilhou nas trevas. Aqueles que estavam caminhando na escuridão, veio o clarão de Deus, veio Jesus. A Stephanie está aí? Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Eu quero que você saia do seu lugar agora. E diga: pastor, estou enfrentando uma grande crise. Talvez eu não esteja naquela lista lá que o senhor colocou. Vocês sabiam que as pessoas que sofrem os maiores abalos da vida são as pessoas que assumiram presidência de ONGs que fazem trabalhos fantásticos. Eu me esqueci o nome daquele pai que enterraram o filho dele no quintal de uma casa, um japonesinho. Esse cara é hoje um dos caras em São Paulo que mais fazem trabalhos sociais, abençoando muitas vidas. As mães da Candelária, após verem seus filhos assassinados brutalmente, naquela noite terrível e fatídica, essas mulheres hoje fazem um trabalho fantástico nas favelas do Rio de Janeiro. Na crise, a gente se desinstala, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente assume uma postura. Eu queria te convidar, se essa palavra tocou em você, se Deus falou no teu coração,
essa luz que está brilhando na tua vida. Aqueles que caminhavam nas trevas, aqueles que andavam na escuridão, estavam aflitos, a luz brilhou. Irmão, sai do seu lugar, vem aqui receber uma oração. Vem aqui para o Senhor tocar. Você sai daqui, fala, eu preciso assumir uma postura diferente. Amém, Deus. Não posso me acomodar, não posso aceitar isso. Posso ficar, como diz Henry Nouwen, não examinando e não tomando uma providência na minha vida. Eu tenho que reagir. Eu não posso aceitar, como disse Henry Nouwen, o fatalismo na minha vida, com satisfação, como é normal, pastor, é normal, porque está todo mundo passando por isso. Não é não, não é não. Ele está te dando a oportunidade de você crescer, de você sair dessa frieza espiritual, se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que não vai baixar a cabeça, que não vai aceitar isso, porque essa crise vai passar. Os econômicos, os economistas, os estudiosos dizem que só em 2018. Talvez. Mas eles não conhecem a luz que brilha nas trevas. A previsão deles é humana. E eu não tiro a razão deles. São estudiosos. Mas nós conhecemos o Deus maravilhoso, o Pai eterno, o Conselheiro, o Deus forte, o Príncipe da paz. Sim, Deus. Você está passando por uma crise no teu casamento? Será que Deus não está querendo que você reaja? Ou você vai continuar vivendo essa crise por muitos e muitos anos? Acomodado. Está vivendo uma crise profissional? Está desempregado? Não baixa sua cabeça, é hora. Deus está iluminando você, porque Ele conhece a tua aflição, a tua angústia, a tua dor. É verdade, Senhor. Ele sabe a tua luta. Oh, Deus, por favor. Não descreia, não esfrie na fé, não desanime. Continue crendo, continue perseverando. Envie currículos. Olha, Deus, faça contatos. Sim, sim. E vem orar conosco, vem chorar conosco. Oh, Deus. Talvez você vá arrumar um emprego que você não vai ter tempo de vir em nenhuma reunião de oração. Só virá aqui ao domingo à noite muito mal, se você não for um plantonista. Que até domingo à noite eles vão te pegar para trabalhar. E talvez Deus esteja te dando essa oportunidade, ainda que seja um deserto, para você conhecer a Deus e se conhecer. Quero orar por você, creia. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui porque é domingo. Deus te trouxe aqui. Oh, Deus. Para tratar contigo e falar nessa noite que você pode sair da crise para a esperança. O anúncio da graça de Deus, o convite da graça de Deus é que o Filho vos nasceu e o nome dele será chamado Deus Forte, Conselheiro, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Deixa essa luz brilhar no teu coração. No nome de Cristo. Fala em oração, brilha na minha casa, brilha no meu casamento, brilha na minha vida. Essa luz veio para brilhar nas trevas, não para brilhar na luz, mas nas trevas. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Uma grande luz. A luz de Cristo. A luz que ilumina. Senhor, quanta gente aqui em trevas emocionais, quanta gente aqui aflita na escuridão da alma, no cárcere da alma, gente presa, gente oprimida, gente deprimida. Deus, gente com angústia no coração. Nós acabamos de meditar, de refletir naquele que vem para mudar a nossa crise, para nos desinstalar desta crise, para nos tirar da zona de conforto, para recriar esperança no nosso coração, para tirar essas vestes de choro, de murmúrio, de lamentação, por veste de louvor. Reveste essa mulher que chegou aqui cansada,
Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu lhes darei descanso. Sim, Senhor. Esse homem cansado, Oh, Deus. esse homem desanimado, esse homem que está perdendo a esperança, Senhor, Tu é revitalizador, Tu é aquele que revigora o coração, abre os olhos. Pai, que amanhã o nosso discurso seja outro, não de fatalismo em relação à nossa família, em relação às nossas vidas, em relação à nossa casa, em relação aos nossos filhos, mas que a gente venha reagir. Tira essa roupa de mofo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Do teu controle, Deus, nada foge da tua direção, nada foge do teu governo soberano, do teu controle de nossas vidas. As portas podem estar fechadas, sim, o choro pode durar uma noite, sim, mas a alegria vem ao amanhecer. Por isso eu quero colocar esses homens e essas mulheres, que o teu Espírito tenha tocado neles aqui hoje, que eles saiam daqui hoje animados, fortalecidos pelo Senhor. Eu, como ministro do Evangelho, quero abençoá-los. Eu quero trazer uma palavra que não venha de mim mesmo, mas venha da parte do Senhor, para animar o coração desses homens e dessas mulheres, para que eles saiam dessa zona de conforto, para que eles venham reagir já nessa segunda-feira em oração, Senhor. O Senhor está preparando, é grande para eles. Como diz o profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Levanta essa mulher de oração, levanta esse homem de oração, lá na sua casa. Tira, Senhor, esse desânimo, essa palavra de pessimismo, de negativismo, Senhor, em nome de Jesus. A luz está brilhando, a luz está iluminando dos corações, e essa é a minha esperança, esse é o meu desejo para cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Que vive, que reina para todos sempre. Amém. Pode sentar. Nós estamos encerrando o nosso culto, mas teremos aqui como última parte desse culto, nós vamos fazer aqui uma homenagem final às mães. Você, mãe, por favor, não vá embora. As crianças vão lhe fazer uma grande homenagem. E eu te peço, quando você for embora, não passe por esse corredor, tá? Está chovendo, está escorregadinho.